Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day, ou de Maledito, né? Não sei. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos. Se curte os relatos de Maledite, já deixa o seu like. E não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Ó, tem caixa assombrada do mês de maio disponível com tema zumbi. Não perca a sua. Olha outro item aqui para mostrar para vocês que vai na caixa. É que aqui é verde, então por causa disso o chroma key... Olha lá, ó. Não dá pra ver, mas é o símbolo do assombrado aqui, com cérebro. Na verdade é café, né, que ele quer. Você pode pôr aqui o seu café. É uma caneca de plástico, tá? Não quebra. E você pode colocar no seu zumbi, que também vai na caixa assombrada. Olha aqui, ó. Ou outra caneca, enfim. Este é mais um item da caixa do mês de maio. Ok? Ah, acho que eu vou espirrar. Vamos ver do que se trata esse relato? Bom, eu não sei se tem algo de muito sobrenatural, porém acho o assunto interessante para muitas pessoas entenderem, verem. Vamos ver, vamos ler. Narciso, seu espelho quebrou. Olá, Ana e assombrado, sou eu, a fulana médica, novamente. Como vão? Espero que muito bem. Hoje envio o relato da minha secretária do lar, amiga e paciente. Eu resolvi enviar a história dela porque existem muitas mulheres que passam por isso caladas e nunca identificam essa forma de abuso, oculta, grave e potencialmente perigosa. Ela teve uma experiência terrível que, na voz dela, será contada agora. Então tá, a moça que... Então agora quem está nos contando é essa moça. Meu nome é Ninfa e essa é a minha história. Hoje tenho 55 anos, apesar de parecer ter mais, pois o meu sofrimento me envelheceu muito. Eu conheci Narciso quando tinha 45 anos e me encantei por ele. Naquela época eu não aparentava a idade que tinha e ele, 10 anos mais jovem que eu, parecia ser bem mais velho. O que vou contar aconteceu em São Paulo, mas eu não moro mais lá. Eu trabalhava em uma empresa, eu era estoquista e ele havia sido contratado como motorista. Ele fazia entregas, então estávamos sempre em contato e ele foi me cativando cada vez mais. Eu tinha um corpo bem bonito para minha idade e ele era meio gordinho, mas ele era encantador. Um dia ele me convidou para almoçar e eu aceitei. Numa quarta-feira saímos da empresa para almoçarmos juntos. Conversamos bastante e quando chegamos próximo da empresa ali, ele me beijou. E foi o melhor beijo da minha vida. A partir daí começamos um relacionamento. E quando me dei conta, ele estava morando na minha casa. Eu morava sozinha. Esqueci de dizer que eu nunca me casei, nunca tive filhos. Eu era independente, me virava muito bem com o que eu ganhava na empresa. Eu morava em uma casa simples, de quarto, sala, cozinha e banheiro, com um pequeno quintal na frente e uma área de serviço nos fundos, mas suficiente para mim, e com o valor do aluguel bem razoável. No começo, ele era o melhor homem do mundo. A vida era incrível. O carinho e o respeito dele me encantavam. Ele dizia que eu era a mulher da vida dele. Olha, eu estava vivendo o meu conto de fadas. E tudo era perfeito. Na cama parecia que ele lia os meus pensamentos e o prazer era até viciante. Passados poucos meses, as coisas começaram a mudar. A princípio, sutilmente. Eram algumas ceninhas de ciúmes, alguns pedidos para eu emprestar o meu cartão de crédito, que ele pagava religiosamente. Algumas exigências sutis, que naquele momento eu não achava nada demais. Como, por exemplo, comprar cerveja para ele beber quando chegássemos do trabalho. Eu comprava, e no começo ele me ajudava com as despesas da casa. Em seguida, ele começou a frequentar um bar que ficava próximo à minha casa, mas chegava cedo. Dizia que estava fazendo amigos. Os meus amigos
pois eu morava naquele bairro há anos e eu conhecia muita gente. Bom, a cada dia ele demorava mais para chegar em casa e começou a chegar cada vez mais alcoolizado. Foi ficando cada vez mais exigente e cada vez pagando menos pelas despesas que ele fazia. Eu, já completamente envolvida, parecia cega ao que estava acontecendo. Quando eu resolvia cobrar pelos pagamentos atrasados, ele brigava, ofendia e ficava dias, até semanas, sem dirigir a palavra a mim, mesmo morando dentro da minha casa e não pagando mais nada. Depois, como num rompante de consciência, ele chegava, me abraçava, me beijava como no primeiro dia e me proporcionava uma noite de amor como nos primeiros meses. E eu me convencia de que ele me amava e estava passando por problemas e que eu deveria compreendê-lo. Ele, aos poucos, foi cooptando, conquistando todos os meus amigos, ao mesmo tempo que me afastava das pessoas de minha confiança, me isolando de todos os que pudessem me ajudar. Ele me deixou sem rede de segurança, me permitindo apenas trabalhar, porque sem meu trabalho não haveria como manter a casa e satisfazer os seus desejos. O dinheiro dele ia todo para pagar as suas bebedeiras, drogas e farras com mulheres. Farras essas que eu desconhecia, pois os meus amigos se tornaram amigos dele, conquistados à base de muita cerveja e muitas farras. Fiquei sozinha, com um monstro que até o momento eu desconhecia. Ele foi me usando os meus cartões de crédito, meu dinheiro mal dava para o aluguel e as despesas como água, luz e mercado. Meu dinheiro mal dava para o aluguel e para as despesas como água, luz e mercado. Eu me endividava com empréstimos bancários, tudo para suprir as necessidades daquele homem por quem eu nutria um amor inexplicável, apesar de tudo. Ele me dominava e eu comecei a definhar. Tristeza, solidão, desespero. Foi nesse momento que ele começou a criticar a minha aparência, que por óbvio não era mais a mesma. Eu estava absurdamente magra, não tinha mais dinheiro para arrumar os meus cabelos ou fazer as unhas. Minhas roupas estavam velhas e largas em mim, já que eu havia emagrecido mais de 10 quilos. Mas mesmo assim ele não me deixava, e eu não tinha coragem de tirar esse homem da minha vida. E assim eu fui definhando. Até que um dia ele pegou as suas roupas e sumiu, sem avisar, sem justificar, apenas foi embora. E o meu mundo caiu. Eu, que nunca havia bebido, comecei a beber. Minha casa virou uma bagunça. Eu estava me acabando, envelhecida, a pele emaciada, né? Envelhecida, a pele emaciada, os olhos tristes, endividada até os ossos. Enfim, eu só trabalhava e quando chegava em casa eu chorava. Algumas semanas depois, o Narciso me ligou, pediu para me ver. E eu, ainda sob o seu domínio, fiquei eufórica e pensava, ele me ama, ele sentiu minha falta, ele quer ficar comigo. Ah, que engano. Eu o coloquei de volta em minha casa e em minha vida. E no primeiro mês, era como se aquele Narciso do começo da relação estivesse de volta. Mas durou só um mês, ou um pouco menos até. Logo em seguida, tudo voltou ao inferno que era. Humilhações, brigas, silêncio e depois sexo fantástico, beijos e abraços. Era como um entorpecente. Eu o aceitava para que em algum momento ele me desse aquela pequena dose de amor que me fazia esquecer todo o mal, a tortura psicológica, a dor, o abandono. Um dia, ele chegou em casa depois das 2 da madrugada, bêbado e drogado, e me disse que havia combinado um churrasco para o dia seguinte, que era feriado, na casa de um amigo e que nós iríamos juntos. Disse que seria muito bom sairmos juntos e que eu deveria fazer a salada de maionese e comprar cerveja para levarmos. Eu fiquei eufórica. Que delícia seria um churrasco em companhia dos meus amigos e dele.
No dia seguinte, levantei cedo, fui ao mercado, comprei os ingredientes para salada de maionese, comprei a cerveja. Eu comprei tudo com meu dinheiro. Preparei a maionese, me arrumei e esperei o Narciso se levantar. Era 11 da manhã quando ele se levantou, dizendo que não tinha churrasco nenhum, que era uma brincadeira. E que eu era ridícula por ter corrido atrás de tudo. E que, já que eu tinha feito a maionese e comprado a cerveja, ele ia sair e à noite ele teria o que comer e o que beber. Naquele momento, eu não sei o que é que deu em mim, mas eu fiquei cega. Ah, eu sei o que deu em você. Eu fiquei cega de ódio. Era a gota d'água. O copo transbordou e eu o coloquei para fora da minha casa. Eu disse, de forma calma e com a voz baixa: a partir de hoje, eu quero você fora da minha casa e fora da minha vida. Eu não vou perder o meu tempo explicando o porquê dessa minha decisão. Apenas vá embora. Ele me olhou, assustado e incrédulo, disse que iria embora à noite, que arrumaria suas coisas depois, e saiu. Eu estava tão desesperada para vê-lo fora da minha casa que eu comecei a arrumar as coisas dele. Coloquei tudo que coube em uma mala e o que não coube eu enfiei em sacos de lixo. Quando ele chegou em casa, achando que eu havia mudado de ideia, viu suas coisas no quintal, em frente à casa. Disse que queria falar comigo, que as coisas não eram como pareciam. Eu só o mandei calar a boca e sair. Aí ele disse que não tinha dinheiro e nem para onde ir, a não ser a casa de seu pai, em uma cidade, em tal lugar. Mas não tinha como ir para lá de ônibus, carregando tudo que estava no quintal. Eu pedi então o endereço do pai dele, chamei um Uber, paguei a viagem e o mandei embora. Ele saiu incrédulo, dizendo que nunca havia sido tão humilhado e que eu não viveria sem ele, que eu iria me arrepender e blá, 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 blá. Naquela mesma semana ele começou a me mandar mensagens e eu bloqueei em todas as minhas redes sociais. Bloqueei seu número e sofri, sozinha, perdida sem aquele a quem eu julgava ser o grande amor da minha vida. Depois que ele se foi, consegui me reaproximar de minhas amigas. Na verdade, elas vieram ao meu socorro, me ajudaram e me contaram todas as traições dele, que eu não sabia porque eu ficava isolada de tudo, dentro de casa. Ele ficava com as mulheres mais fáceis do bairro, em qualquer lugar, na rua, dentro do bar, atrás da banca de jornal. E eu vou até poupar vocês dos detalhes. Então, resolvi sair daquele bairro, sair de São Paulo. Me mudei para outro lugar, onde tinha e tenho uma prima querida que me cedeu uma casinha de quarto, cozinha e banheiro que ela tem nos fundos de sua casa, onde moro até hoje. Ela e minhas amigas de São Paulo me ajudaram com o que puderam. Fui me reerguendo aos poucos, mas ainda com muita dor pelo afastamento necessário do Narciso. Foi então que consegui um emprego como secretária do lar na casa da fulana médica, que em poucos dias notou a minha dor e sutilmente começou a me tratar. Primeiro com orações, depois, aos poucos, foi me falando de sua religião e passou a ministrar passes em mim, até que eu comecei a desabafar com ela, sem perceber que aquilo era um tratamento completo, sem notar que fazia terapia com a fulana médica, de forma delicada e discreta. Com o tempo, ela me fez ver que eu fui vítima de um narcisista, que ele me manipulava através dos poucos, mas intensos momentos de prazer que me dava, que ele usou uma estratégia bem conhecida de psicólogos e terapeutas que tratam vítimas de narcisistas, o tratamento de silêncio, o hoovering, não sei se é assim que fala, mas que é quando ele nos suga de volta para dentro da relação. Eu era só um suprimento para ele. Suprimento para elevar a autoestima dele e para acabar com a minha. Suprimento para lhe sustentar, até quando ele me humilhava e eu chorava. Isso se tornava suprimento para ele. Como se o meu sofrimento aumentasse o seu prazer em me fazer criar dependência. Realmente como uma droga. Ela cuidou de mim com o carinho de uma amiga e com o profissionalismo de uma psicóloga.
Como psiquiatra, ela me receitou remédios que me ajudaram no processo de recuperação, dos quais eu já não preciso mais. Eu fui vítima de um narcisista. Não é sobrenatural. Não tem trabalhos de amarração. Não tem demônios ou espíritos obsessores. Tem apenas um ser maligno, que nasceu assim, sem escrúpulos, sem empatia e sem amor por ninguém, além dele mesmo. Ele foi o meu maledito, e só quem já passou por isso sabe como é. Obrigada pelo espaço, Ana e Assombrados. Essa é a minha história. Bom, agora sou eu de novo, a fulana médica. Eu trato vítimas de narcisistas com mais frequência do que gostaria. A maior parte das vítimas é de mulheres. Talvez porque os homens vítimas de mulheres narcisistas não procurem ajuda, já que eles raramente aceitam que foram manipulados e enganados. Além do mais, a maldade nas mulheres é mais sutil, mas é tão perigosa quanto a dos homens. Veja os casos de maledites que aparecem no canal. As pessoas que são vítimas normalmente são amorosas, têm muita empatia, são carinhosas, e o modus operandi de um narcisista é sempre e invariavelmente o mesmo. Espelhamento usado na conquista, que é quando ele estuda sua vítima para conseguir perceber e replicar comportamentos, como um espelho. Assim, a vítima se enxerga no narcisista e acha que encontrou sua alma gêmea. Isso é usado, inclusive, na intimidade. Eles têm um poder de percepção fora do comum e sabem exatamente o que fazer para amplificar o prazer da vítima, o que vicia terrivelmente. Conquista rápida e intensa, o que faz com que a vítima não tenha tempo para perceber que há algo errado ali. Convivência pacífica por algum tempo. Humilhações e cobranças. Tratamento de silêncio. Isso é uma tática para castigar a vítima, que a essa altura já está totalmente dependente emocionalmente do narcisista. Descartes. Sim, eles descartam a vítima como se fossem lixo, para depois voltar. Hoovering, que é a ação de sugar a vítima de volta, como um aspirador mesmo para a relação. E então tudo recomeça, mas com intervalos de tempo cada vez menores. Raramente é a vítima que se afasta do narcisista, como a ninfa fez. E o descarte final, que é quando o narcisista já se cansou daquela vítima, quando ele sugou sua vítima a um ponto que ela não tem mais nada a oferecer a ele, e ele a abandona. E quando as coisas chegam nesse ponto, a recuperação da vítima é muito mais lenta e muito mais difícil. Há algumas que nunca se recuperam. Os narcisistas são o último grau antes da psicopatia. São extremamente perigosos. Muitas vezes levam as vítimas até a morte. E saem como se nada tivessem feito. Uma característica bem comum a narcisistas é que as ex são sempre loucas, abusivas, perseguidoras, etc. Mas, na verdade, eles gostam de manter fontes de suprimento, vítimas, sempre ao seu alcance. Os amigos se tornam o que chamamos de macacos voadores. São os informantes do narcisista com relação àquela vítima específica. Eles o deixam informado sobre qualquer motivo da vítima. Eles o deixam informado sobre qualquer movimento da vítima e por isso é recomendado que a vítima se afaste de qualquer amigo do narcisista também e não dê informações de sua vida a ninguém. Isso é apenas uma amostra do que um narcisista pode fazer na vida de uma pessoa que tem empatia. Existem narcisistas de todos os tipos: homens, mulheres, pais, mães, gays, lésbicas, filhos, chefes, colegas de trabalho, enfim. O que nos resta é sermos cuidadosos em nossos relacionamentos e ouvir a nossa intuição. Se você está em um relacionamento no qual você precise pisar em ovos com a pessoa, fique atento. Nosso corpo fala nessas horas e nos faz querer fugir. É a reação instintiva de fugir ou lutar do nosso corpo, quando está diante de um perigo iminente, sabe?
Bom, desculpem o tamanho do relato. Beijos, Ana e assombrados. Que todos sejam abençoados com paz, amor e tudo que a vida puder lhes proporcionar de melhor. Fui! Um beijo para você, muito obrigada. Então, como ela disse, não tem amarração, não tem fantasma, não tem obsessores. Tem obsessores vivos, né? Mas isso aqui faz tão mal, até mais mal, do que um maledito aí fazendo um trabalho para a pessoa, uma maledite. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Também, também já ouvi dizer que existem vários graus, vamos dizer assim, vários níveis de narcisismo. Existem aqueles que quem lê a respeito, ouve a respeito, bate o olho na pessoa, você fala, esse daí é narcisista, sabe? É bem identificável. E tem aqueles que têm traços, né? Não é tão assim, não se encaixa talvez em todos, mas tem alguma coisa que você faz, tem uns negócios, né? Num grau mais contido um pouco, mas ainda tem traço. Então, eu já ouvi dizer que tem vários tipos ou níveis, né? Enfim. Mas é interessante ver isso, porque o que eu vejo mesmo é que quem tá dentro de uma relação dessa, muitas vezes, demora a perceber ou não percebe. E tá sofrendo um tipo de violência que você nem tá percebendo. Violência psicológica, não sei como que é, se é raro a violência física nesse tipo, ou é mais comum, não sei, né? Mas eu acredito que em caso de relacionamentos com narcisistas, a violência é muito psicológica, né? Emocional ali. Então fique atento, procure ajuda se tiver desconfiada que está dentro de uma relação, como ela disse, pode ser com chefe, com colega de trabalho, com amigo, com pai, com mãe, com um narcisista. Muitas vezes não é possível se afastar quando está dentro de casa, né? Então procure ajuda para saber formas aí de lidar com essa situação. Mas então, no caso, são maleditos sem a magia, mas com isso daí, que também não é nada legal. Bom, foi mais um alerta, achei interessante também pelo alerta aí para alguém que de repente sirva, não é? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo para vocês. Se forem comentar, que seja com respeito. E um grande beijo. Boa noite. Fui. Boa noite? Tá sendo de... Não, isso aqui é de dia. Bom dia a todos. É de dia. Eu que tô gravando de noite. Bom dia. Ó, beijos e fui. Tchau, tchau.